Fala, nação rubro-negra. Eu sou o Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Fla Nação VVP. Boa noite, meus amigos e minhas amigas rubro-negras. Hoje nós vamos falar sobre muitas coisas do Mengão queridão, a saída do Hugo, a chegada do Gatito. Vamos falar também sobre a dupla de zagueiros que o Rogério Ceni já está testando para estrear no Campeonato Carioca e também vamos falar muito sobre o Rafinha e o que está acontecendo. Por que o Flamengo ainda não fechou com a Rafinha? Mas antes, saca só, eu preciso falar com vocês sempre desse parceiraço do nosso canal, que é o Ano Futebol. O Ano Futebol é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o Ano Futebol, a gente consegue ver em tempo real tudo o que está acontecendo com o Mengão queridão em todos os campeonatos que o Flamengo estiver disputando. Conseguimos também ver as tabelas, as notícias, tudo. Além de ver tudo sobre o Mengão queridão, o Ano Futebol, que é grátis e tem para iOS e Android, também mostra com imagens o campeonato alemão e o campeonato francês. Então, galera, não dá mole. O Ano Futebol é um baita de um parceiro do nosso canal. O link está aqui na descrição dessa live. Clica aí, faz o download e aproveite muito. O Ano Futebol, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo! Pode explicar o amor maior do que a razão, é muita tradição, pra sempre vou te amar. Grito de um povo rubro-negro, vencedor, puro do guerreiro. O meu canto é pra você, Flamengo, Mengo, 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 Mengo. Mengo, 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 Mengo. Meu eterno amor, Mengo, 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 Mengo. Mengo, 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 Mengo. Meu eterno amor. Flamengo é uma devoção, ninguém pode explicar. O amor maior do que a razão, é muita tradição, pra sempre vou te amar. Grito de um povo rubro-negro, vencedor, puro do guerreiro. O meu canto é pra você, Flamengo, Mengo, 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 Mengo. Mengo, 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 Mengo. Meu eterno amor, Mengo, 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 Mengo. Mengo, 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 Mengo. Meu eterno amor. Flamengo é uma devoção, ninguém pode explicar. O amor maior do que a razão, é muita tradição, pra sempre vou te amar. Grito de um povo rubro-negro, vencedor, puro do guerreiro. O meu canto é pra você, Flamengo, Mengo, 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 Mengo. Mengo, 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 Mengo. Meu eterno amor, Mengo, 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 Mengo. Mengo, 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 Mengo. Meu eterno amor. Boa noite, nação rubro-negra. Boa noite, meus amigos e minhas amigas rubro-negras. Estamos juntos mais uma vez para podermos resenhar sobre o Mengão queridão. Boa noite, meu irmãozinho Wesley Naves, bom te ver por aqui. Francisco de Assis, boa noite. Frank Cardoso Pereira, boa noite. Meu irmão Leonardo, Urubu tá de olho, boa noite. Alexandre, boa noite. Amanda boa noite. Boa noite, Adilson Nunes. Aldisley da Silva, boa noite. Sival Dias, Valquíris Carline, André Albuquerque, Antônio Júnior, Marcelo Félix Marcelino, João Severo, Bruna Patrícia Vale. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos vocês que já estão chegando, galera. Eu sei que eu falei que nós estaríamos aqui todo dia e ontem a gente não veio, né? Só que ontem a gente ficou preso com um monte de coisa no banco para fazer e a vida atrasou todinha. Nós chegamos em casa para mais de 4 horas da tarde, até que eu colocava vídeo no outro canal, preparava aqui, não deu certo.
Só para vocês terem uma ideia, a correria é tão grande que eu estava tentando entrar ao vivo desde as 6 horas da tarde, das 18 horas, e não estava conseguindo. Consegui entrar agora às 19h15. Isso é a língua da produção que falou que a live tem que ser às 19 horas. Aí, vamos ver se a gente segue agora às 19 horas com a nossa live. Boa noite, produção. 19 horas é o melhor horário para a gente estar aqui resenhando com a galera? Boa noite, família VVP. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o horário, né, gente? Eu vejo muita gente pedindo, porque 6 horas o pessoal está chegando do trabalho, quem está trabalhando. Então, eu acho que às 19 horas é o melhor horário. Vocês não acham? Põe aí para mim que se vocês gostarem do horário das 19 horas, será às 19 horas nossas lives todos os dias. Ontem eu dei o bolo na galera, o Márcio Barbosa está falando, o Marco Aurélio também está falando, mas aconteceu uma situação inusitada, essa situação de lockdown complica tudo, deixa tudo bem pior. Mas enfim, estamos aqui hoje. Wesley Naves já está falando ali, positividade, o Rafinha vem. Wesley, eu confesso, tá, cara? Eu já fui mais otimista, irmão. Eu já tive mais certo que o Rafinha viria. São muitas as nuances, nós vamos falar sobre isso hoje aqui nesse bate-papo com vocês, mas vamos ver se as coisas acontecem do jeito que a gente quer, né? O Leonardo da Silva Teixeira já está perguntando o seguinte, o Taison vai rescindir. Tem chance dele ir para o Flamengo? Irmão, deixa eu te falar um negócio. Eu li, não faz muito tempo, tem algumas semanas, eu li uma entrevista do Taison dizendo que gostaria de voltar para o Internacional de Porto Alegre, tá? Ele disse que o momento estava chegando e que ele gostaria de voltar para o Internacional de Porto Alegre. Nesse mesmo dia, eu fui dar uma olhadinha e o pessoal do Internacional também tinha falado que receberia o Taison de braços abertos. Então, assim, claro, nada impede o Flamengo de fazer uma tentativa no Taison se o Flamengo enxergar que o Taison seria uma boa contratação. Agora, eu vou olhar aqui para ver se o Taison, a idade dele, porque o Flamengo quer rejuvenescer o elenco. Olha lá, o Taison tem 33 anos. Por essa idade aí, eu duvido que o Flamengo vai contratá-lo, tá? Ou tentar alguma coisa. O Flamengo está querendo rejuvenescer o elenco e não envelhecer o elenco. Por isso, eu acredito que não. Mas como a corda está apertada no pescoço financeiro do Flamengo, pode ser que ele acabe tentando alguma coisa ali com o Taison. Mas até onde eu sei, a ideia é rejuvenescer e não envelhecer o elenco, tá? Mas o Taison deu declarações que gostaria de voltar para o Inter. Proteção LEM 614, boa noite, Fabrício, boa noite, irmão. Começo dizendo que a saúde financeira do clube é mais importante. Rafinha, nesse momento, não. Temos ótimos jogadores e dá para ser campeão de tudo. É os mesmos jogadores do ano passado, e o ano passado nós não fomos campeão de tudo. Mas tá de boa, proteção LEM 614. Nós vamos falar muito sobre a questão do Rafinha, porque eu tenho muita coisa para explicar para vocês. Vamos falar também da situação do Hugo. O Wesley Naves faz parte do nosso grupo lá no WhatsApp e está com uma expectativa muito grande que apareça uma proposta aí de 25, 30 milhões de euros pelo Hugo, o que seria recorde nacional na venda de um goleiro. Mas, pelo que eu estou apurando, as coisas são bem diferentes, são bem menos patamariais do que isso daí que a rapaziada está esperando. E vamos falar do Gatito também, porque eu vi uma aceitação muito grande da nação rubro-negra para com o Gatito. Eu vi até as pessoas enaltecendo o Gatito. Mas será que o Gatito cabe no Flamengo mesmo, galera? Será que seria uma boa mesmo o Gatito no Flamengo? Nós vamos falar sobre tudo isso. Mas deixa eu interagir com vocês um pouquinho. Glena é B, Rafinha sim. Isla convocado. Bruna Patrícia Vale. Fabrício, você acha uma boa a contratação do Edenilson? Uma boa não. Eu acho uma excepcional contratação se o Flamengo fosse atrás do Edenilson. Mas até eu sei que o Edenilson está com um contrato perto de terminar, ou está numa fase de renovar, tem um negócio assim, né? Mas, Bruna, o Flamengo, até agora o nome Edenilson não apareceu no Flamengo. Um nome que vira e mexe aparece no Flamengo é o do Patrick, também do Internacional de Porto Alegre. E esse foi, inclusive, sondado
quando estava para renovar o contrato com o Internacional para vir para o Flamengo. Mas era outra época, ele renovou em 2018, talvez o projeto Flamengo não tivesse tão claro para ele assim como a gente sabe hoje que é, e naquela época ele preferiu renovar com o Internacional e não quis vir para o Mengão queridão. Genário de Lima Moraes Ninho, boa noite, Fabrício. Com a saída de Natan, Matheus Tuller, não dá para contratar Rafinha, não, porque o espaço já liberou demais. Eu não entendi direito, deixa eu tentar ler de novo. Boa noite, Fabrício. Com a saída de Natan e Matheus Tuller, não dá para contratar Rafinha, porque o espaço já liberou demais. Acho que foi isso que você falou, né? Como vão sair Natan e Matheus Tuller, daria um espaço financeiro ali para contratar o Rafinha. Na verdade, não dá, tá, Genário? Eu vou te explicar por quê. Porque o que o Natan e o Matheus Tuller recebem de salário no Flamengo não faz cosquinha no salário que o Rafinha vai ter. São jogadores de salários muito baixos. Então, a composição, salário Natan mais salário de Tuller, não daria para amenizar na folha de pagamento para o Rafinha poder entrar. São dois jogadores que têm salários muito baixos. Professor Natanael Campos, a História Liberta. Que bom ter live com o Fabrício. Obrigado, professor. Se Deus quiser, nós estaremos sempre aqui às 19 horas. A produção bateu o martelo. Voltamos para o horário das 19 horas para a gente poder curtir, para a gente poder conversar bastante com vocês. Yuri Rafael Dias. Boa noite, casal mais lindo do YouTube. Rapaz, e tu fala isso só me vendo, tá? Eu sei que eu sou gatão, só me vendo. Se a produção tivesse aqui, aí vocês iam ver o que é canal bonito. Mas a produção... Ontem a produção dava assim para mim. Nós estamos aqui no nosso estúdio, né? Aí eu fiz a aquisição de mais algumas peças para a gente colocar aqui atrás. Ela está falando assim, essa parte fica para mim, aquela parte fica para você. Você arruma outra parte lá e a gente faz as lives. O quê? Para quê? Você nunca vai. Mas diz ela que uma hora acaba sendo vista por vocês aqui. Mas obrigado pelas palavras. Lizia Santos, não se iludam. Jogar em time pequeno é uma coisa. Agora, jogar em time grande, muitos não suportam a pressão. Amanda o Alisson saiu do Inter por quanto? Cara, nós vamos falar sobre isso, minha querida. Nós vamos falar muito sobre isso para vocês entenderem a situação do Hugo, a situação do Gatito. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Glena B. Não podemos ficar com goleiros inexperientes esse ano. 2020 custou a Liberta e a Copa do Brasil. Adim DF, boa noite, irmãozinho. Moisés Pereira, não gosto do Gatito, tá acostumado a cair. Mas, tá, entendi. Porque todo goleiro cai, né? Então, eu custei para entender aqui, foi mal. Israel Cavalcante, se sair Hugo, tem espaço. Ivan da Ponte Preta. Não sei não, cara, não sei não. O Ivan da Ponte Preta está pedindo 5 milhões de euros no Ivan. 5 milhões de euros hoje dá mais de 30 milhões de reais, não é isso, produção? 5 vezes 6, 30, não é? Dá mais de 30 milhões de euros. Eu duvido muito que o Flamengo parar um investimento deste tamanho num goleiro. A saída do Hugo, se eu bem conheço o Flamengo vai usar o dinheiro da saída do Hugo para tapar buracos no orçamento e vai contratar um goleiro que tiver livre no mercado, ou que for bem baratinho. Mas vamos lá. Então, já que vocês estão com vontade de falar do Gatito e do pessoal e do Hugo, vamos falar. Como vocês sabem, o Ajax da Holanda está vindo aí com uma proposta para o Hugo. Essa negociação Hugo e Ajax já está rolando há muito tempo, não é de agora. Desde o final do ano passado, que a equipe holandesa está conversando com os agentes do Hugo para saber o interesse, se o Hugo realmente deseja ir para a Holanda, se ele gostaria de sair agora para a Europa, se ele gostaria de ficar. Então, assim, as tratativas vêm de muito tempo. Agora, o fato, pessoal, eu gosto de deixar tudo bem claro para vocês entenderem mesmo como que a coisa funciona. O caso das tratativas terem começado no final do ano passado, não quer dizer que os caras se falavam todo santo dia. Os caras iam se falando, iam conversando, de repente uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, e os caras sabem bem quem é o Hugo e a situação que o Hugo tem hoje dentro do Flamengo. Os holandeses sabem
absolutamente tudo. O que vai rolar agora? Segundo o que a gente está apurando, o que a gente está verificando, o Ajax vai mandar olheiros aqui para o Brasil, observadores, para acompanhar o Hugo nesse início de temporada 2021, para que eles possam, então, fazer a composição financeira para mandar uma proposta para o Flamengo. Tem muita gente falando aí que está esperando uma proposta na casa de 25 milhões de euros pelo Hugo. Gente, o Hugo tem 22 anos. É um goleiro ainda inexperiente, tem 22 anos. O Gabigol, que é um cara que foi multicampeão pelo Santos, que esteve na Inter de Milão e não vingou, esteve no Benfica e não vingou, mas que é um cara que no Brasil já era muito consagrado, o Flamengo conseguiu comprá-lo por 16 milhões de euros, o Gabigol. Quando o Flamengo comprou o Gabigol por 16 milhões de euros, o Gabigol tinha terminado de ser campeão brasileiro, campeão carioca e campeão da Libertadores da América, sendo eleito o melhor jogador da América do Sul. E o Flamengo conseguiu pegá-lo por 16 milhões de euros. O Alisson, goleiro do Internacional de Porto Alegre, foi uma das maiores vendas de um goleiro aqui do Brasil para o exterior. E o Alisson custou entre 20 e 25 milhões de reais na cotação da época. 20 e 25 milhões de reais. O Alisson, tá? O Alisson, saindo do Brasil para a Europa. A maior contratação que o Ajax já fez foi de um atacante e eles pagaram 22 milhões de euros. Um atacante muito promissor. A maior contratação da história do Ajax foi de 22 milhões de euros. Dando esses dados para vocês, do maior valor pago pelo Ajax num jogador, dos valores que o Alisson saiu do Brasil, vocês acham mesmo que os caras vão vir aqui oferecer ao Hugo 25 milhões de euros? Vou falar para vocês aí. Qualquer um que estiver falando com certeza sobre valores está enganado. Qualquer um está enganado. Aí, conversando com o Wesley ontem, o Wesley falou assim, pô, mas 5 milhões de euros é investir pesado para o Ajax? Sim, porque vai fazer uma proposta para um goleiro. Então, investir pesado num goleiro são 5 milhões de euros no Hugo. A galera fala muito do Ivan. Se vocês pegarem todas as lives e vídeos que eu já fiz aqui, toda vez que eu toco no nome do Ivan, eu falo que a Ponte Preta está pedindo muito caro num goleiro, 5 milhões de euros. E o Ivan é um goleiro muito mais experimentado, com muito mais rodagem do que o Hugo. O Ivan já disputou campeonato pela seleção brasileira. O Hugo ainda não. Então, 5 milhões de euros é uma baita de uma grana para vir tirar o Hugo daqui. Mas eu também não sei quanto que os caras vão oferecer. Eu só acho que fazendo um raciocínio lógico do que o mercado apresenta hoje, a gente tem que lembrar que a gente vive ainda uma pandemia mundial. O dinheiro ainda não está circulando como circulava antes. Basta ver a draga que o Barcelona está. Financeiramente não consegue vender ninguém e não consegue contratar ninguém também o Barcelona. Porque financeiramente os clubes estão arrebentados. Então o cenário não é propício para uma grande proposta. E para o Hugo receber uma grande proposta, acima dos 5 milhões de euros, eu acho que o Hugo tinha que ter mostrado mais. Não poderia ter falhado tanto de vezes que falhou. Ou vocês acham que os holandeses não sabem que o Hugo falhou pra caramba? Então assim, pessoal, sobre a proposta do Hugo, nós só vamos saber o tamanho da proposta quando os holandeses a fizerem. Por enquanto, eles não fizeram propostas. Por enquanto, eles apenas sondaram e conversaram. Se eu tivesse que dar minha opinião para vocês, se vocês quisessem a minha opinião, Fabrício, o que você acha? A sua opinião. Eu acho que essa proposta vai girar de 5 a 7 milhões de euros. E 7 milhões de euros, eu estou sendo muito otimista. Há algumas pessoas que dizem aí que vai vir a proposta na casa de 9 milhões de euros. Gente, 9 milhões de euros é muito dinheiro num goleiro.
eu falaria para vocês com certeza absoluta, se o Ajax viesse aqui e oferecesse 9 milhões de euros, o que dá hoje quase 60 milhões de reais no Hugo, eu diria que o Ajax está queimando muito dinheiro num jogador só. Se fosse 9 milhões. Eu acredito aí em 5 e 7, entre 5 e 7, mas a gente vai acompanhando e vai falando com vocês assim que a gente souber os valores com exatidão. O fato é que os holandeses ainda não desceram do Brasil, ainda não fizeram uma proposta e tudo ainda está muito embrionário, muito na parte de conversar, tá ligado? Não está ainda nos finalmente, não. José Maico Nogueira, boa noite, Fabrício. Chego a dar gargalhadas com essa possível contratação do Gatito. Goleiro fraquíssimo, até o Tadeu seria melhor. Vamos lá. Eu acho o Gatito um bom goleiro. O Gatito 100% é um bom goleiro. Agora, qual é a minha preocupação com relação ao Gatito? O Gatito tem 32 anos, ou seja, nós teríamos 2 goleiros de idade avançada. Não é o que a diretoria vem pregando. A diretoria vem pregando fazer contratações, mas com a idade ali entre 24 a 29 anos de idade. O Gatito já tem 32. Ele tem 1,91 m. No ano de 2020, o Gatito atuou em 22 jogos. Nós estamos aqui desconfiados do Diego Alves, mas o Diego Alves atuou em 29 oportunidades na temporada 2020. Então, o Gatito tem essa consistência clínica para ser goleiro do Flamengo. Eu fui pesquisar e o Gatito tem um problema grave no joelho e não é de hoje. Esse problema grave do Gatito no joelho que o Botafogo constatou em janeiro já é uma terceira versão da lesão no joelho que o Gatito tem. Então, vira e mexe, o Gatito para. E quando o Gatito para, ele para por 60 dias, por 70 dias, fica nessa média aí de 60 a 70 dias cada vez que o Gatito para. Então, do meu ponto de vista, já não é mais algo para ser avaliado na parte técnica, e sim na parte clínica. Eu tenho muito medo do Flamengo avaliando o jogador na parte clínica, porque eu sei bem o histórico do Mengão queridão com isso, né? O Flamengo já contratou o Ederson, já contratou o Conca, já contratou o Rodolfo, que são jogadores que viviam machucados. E aí, como o Bruno De Laurentiis sempre diz, tem uma diferença de um jogador que está machucado para um jogador que vive machucado. O caso desses 3 que eu citei, Conca, Rodolfo, Ederson, eram jogadores que viviam machucados. E o Flamengo foi lá e contratou. Né? Teve o caso agora do Pedro Rocha também, que é outro jogador que vive se lesionando. Tem o caso do Dedé, o Flamengo está estudando. O Flamengo estuda a possibilidade de contratar o Dedé, do jeito que eu expliquei para vocês na outra live, mas estuda a possibilidade de fazer essa contratação. Então, assim, eu não confio clinicamente no Gatito. Agora vamos pegar um outro aspecto para a gente poder explorar bastante essa situação do Gatito. Ainda tem o lado das convocações. Na imagem que vocês estão vendo aí no cantinho, ele está com a camisa do Paraguai. O Gatito é convocado direto. Imaginem só o Diego Alves lesionado e o Gatito convocado. Estamos roubados de novo. Então, eu não consigo entender como a diretoria vê o nome do Gatito como bons olhos. O que se está ventilando no Flamengo agora é que esse é o último ano dos Diegos, o Ribas e o Alves. E eles não renovarão com os jogadores no final do ano. O Diego vai continuar no Flamengo, o Diego Ribas, porque ele vai assumir uma função dentro do clube. Agora o Diego Alves não, é o último contrato dele. Então, como confiar num goleiro que tem está num estágio clínico muito sensível, tendo várias lesões e lesões graves, e ainda que é convocado, quando está bem ainda é convocado. É complicado. Eu não iria no Gatito por causa dessas novas informações que eu estou trazendo para vocês. Agora, aqui debaixo das traves, o Gatito é muito bom? Ele é muito bom, sim. Gente, se o Gatito
tivesse uma expectativa de jogabilidade maior, o Botafogo jamais ofereceria ele ao Flamengo. Ah, Fabrício, mas o Botafogo está sem dinheiro. O Botafogo ofereceria para outro lugar, não ofereceria para o Flamengo. O Emerson Major está falando assim, o Walter foi para o Cuiabá, era uma boa alternativa. Você falou certinho, era do passado, não é mais. E eu nem sei se para o Walter o Flamengo era uma boa alternativa. O Walter estava tentando sair do Corinthians há muito tempo e o André Sanches nunca deixava, aumentava o salário dele, passava o bigode nele, passava a lábia nele e ele ia permanecendo. A ideia do Walter sempre foi ser titular em algum lugar. E agora ele está no Cuiabá, até rimou. Então ele quer ficar no Cuiabá, não porque o Cuiabá é grande, nada disso. É para ele mostrar o valor dele como goleiro titular. Ele já mostrou no Corinthians, mas enquanto o Cássio estiver no Corinthians, nenhum goleiro vai tomar a titularidade dele. Então eu não sei se o Walter toparia vir para o Flamengo para disputar a posição com o Diego Alves. Então por isso que ele não é uma alternativa agora. Agora é o seguinte, se ele fizer uma boa temporada com o Cuiabá, mostrar valores, mostrar que é isso tudo mesmo, aí o Flamengo pode de repente ir lá e buscar o Walter no ano que vem do Cuiabá, né? Não custa nada. Lelo Moraes, Fabrício, hoje é essencial o goleiro saber jogar com os pés. E o Gatito é pior do que o Neneca. É verdade, ainda tem esse aspecto. O Gatito não sabe jogar com os pés, ainda tem isso. A bola foi pro pé dele, já era, não tem como, ele não sabe jogar com os pés. Tem algumas alternativas no mercado, né? Tem o Santos do Atlético Paranaense, mas seria uma negociação dificílima e o Atlético Paranaense iria querer tirar uma grana alta do Flamengo, né? Claro que iria. Então é uma negociação difícil. Tem também os 2 goleiros do Grêmio. O Grêmio mandou os 2 goleiros procurarem time, Paulo Vitor e Vanderlei. O Grêmio está no mercado para tentar contratar 2 goleiros. E eu não gostaria nem do Vanderlei e nem do Paulo. Deus me livre, Paulo Vitor no Flamengo. Mas os caras estão aí, né? Então, o Flamengo precisa avaliar bem o mercado para descobrir um bom goleiro que não seja tão caro quanto os goleiros que estão sendo especulados, porque o plano do Flamengo, pessoal, eu já falei para vocês, o plano do Flamengo hoje é pegar os jogadores mais jovens, vender e fazer caixa, tá? Então a venda do Hugo, seja ela pelo valor que for, ela vai gerar caixa. O Flamengo não vai usar essa grana do dinheiro do Hugo para poder comprar um outro goleiro em potencial custo financeiro. Vai ficar nessa daí mesmo. Contrata, vende o Hugo e contrata alguém bem mais em conta no mercado, alguém que esteja se desligando, já esteja desligado. Eu duvido o Flamengo pegar essa grana e investir num grande goleiro. Essa grana deve entrar todinha para o planejamento orçamentário do Flamengo ser cumprido, tá? Carlos Henrique Soares Amorim. Vanderlei é muito bom goleiro. Adilson Brito Santos, do Atlético Paranaense, não. Os caras não dão certo, não é, velho? Todo mundo que vem do Atlético Paranaense dá ruim no Mengão, queridão. Você tá coberto de razão nisso, velho. Márcio Barbosa, Deus me livre. Paulo Vitor, bracinho de jacaré e outra. Já quase o Matusalém, verdade mesmo. Mas eu não aceitaria o Paulo Vitor por causa das gracinhas que ele fez quando o Grêmio foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, antes do Mengão começar essa hegemonia. Ele e o Léo Moura debocharam muito do Flamengo. Então, para mim, que ele fique desempregado, mas não venha pro Mengão queridão jamais. Outro que eu não quero no Mengão queridão é o goleiro que o Júnior Moraes está lembrando aqui, o Jean do São Paulo. Não, vai, mas eu tô dando a minha opinião, tá? Para mim, o Jean não devia nem estar jogando futebol mais, na boa. O histórico pessoal dele, para mim, Fabrício Lopes, que tenho 2 meninas, em time grande ele não pode jogar. Ele não pode ser ídolo. Um cara que tem a atitude que ele tem, que faz as coisas que ele faz, não pode ser ídolo de jeito nenhum. É a minha opinião. Eu não toparia o Jean no Flamengo de jeito nenhum, pelo histórico do Jean, o que ele aprontou aí, para mim, nega de Tibiriba. Luciana Correia, não tem bom goleiro na base do Flamengo? É só o Hugo mesmo, bom goleiro? Não é, Lu.
Tem um montão de goleiro bom lá. Tem um goleiro que chama Bruno, que é bom demais. Tem um outro goleiro que chama... Caraca, Matheus. Acho que é Matheus Cunha, se não me falha a memória. É bom pra caraca também. Tem o João Fernando. Todos esses três que eu citei aqui têm potencial de serem melhor do que César e Gabriel Batista. Mas são todos muito crus. Todos os goleiros, esses da base que eu mencionei aqui, são bons na base. A gente nunca viu os caras jogando no profissional. Por exemplo, o Gabriel Batista era um baita de um goleiro na base. Tinha lá seus errinhos? Tinha. Mas era um baita goleiro na base. Nos profissionais, Deus nos livre e guarde. Não dá, né? Então, tem que ver os caras estreando primeiro. Agora, a posição de goleiro é muito importante. Não dá para ficar esperando para o cara amadurecer. O Hugo só teve essa oportunidade porque não tinha mais ninguém. Em determinado momento, era o César o titular. Quando o Diego Alves pegou a doença, o César foi para o gol do Flamengo. Lembra, Miri? Aí, na semana seguinte, o César e o Gabriel Batista contraíram a doença também. Se isso não acontece, a gente não veria o Hugo. No começo de 2020, o André Bahia... Foi titular por um acaso. Foi titular por um acaso. O André Bahia, empresário do Hugo, brigou lá com o Flamengo, porque tinha um clube em Portugal e eles queriam que emprestassem o Hugo para o Hugo poder jogar. O Marcos Braz bateu o pé e disse não vamos emprestar, ele vai ficar. O André Bahia veio para a mídia e xingou o Flamengo e falou que o Flamengo não dá oportunidade para o menino e não deixa o menino jogar. Aí, igual a produção falou, por obra do acaso, o Hugo acabou aparecendo. E aí o Hugo teve que se virar nos 30, mas o Hugo é muito acima da média. É um goleiro muito acima da média. Conseguiu mostrar o seu valor, falhou em alguns momentos com falhas que ele já cometia na base. E vamos ver esse ano como é que as coisas acontecem para ele, né? Primeiro vamos ver aí se realmente o Ajax vem para poder oferecer essa grana no Hugo. E se vier oferecer, vamos ver como o Flamengo vai se portar no mercado. Mas as opções do mercado dentro do Brasil, eu acho que são bem escassas. Tem bons goleiros, mas difíceis de tirar dos seus clubes. Olha o Atlético Mineiro aí como é que tá penando com o tal do Everson. Né? O Everson é muito bom para jogar com os pés, mas com as mãos eu tenho lá minhas dúvidas. Já o Rafael Wolverine, a vida inteira, banco do Fábio, pode acabar conseguindo, né? Um destaque agora e ser titular. Mas vocês veem aí que vários clubes que estão trocando de goleiro recentemente estão tendo problemas. O Mikael Nogueira dizendo, Fabrício, você não acha que o Flamengo precisa de outro preparador de goleiros? Vi uma matéria que o Palmeiras trocou o preparador e os goleiros renderam. Esse preparador de goleiro, Maico, já é a terceira já que nós vamos responder do Maico, hein? Maico tá com moral hoje. É o mesmo preparador de goleiros que estava na época do Jorge Jesus. Então, assim, o Flamengo mandou um embora, eram dois. O Flamengo mandou um embora, ficou com o outro e subiu um da base para os profissionais. Mas o responsável pela preparação de goleiros era o mesmo que estava com o Jorge Jesus. Eu não sei, cara. Eu acho assim, o problema no gol do Flamengo é que o Hugo não nasceu para jogar com os pés, velho. Esse conceito é um conceito muito novo. Na minha época, ia para o gol quem não sabia jogar com o pé. O pior do time ia para o gol. Né? E é assim tradicionalmente. O Hugo não é bom com os pés, isso é um fato. Ainda tem que melhorar muito. Eu sou muito esperançoso dele melhorar a questão de arrumar barreira. A questão de arrumar barreira é só ele encostar com alguém que conheça de verdade, ensine ele direitinho e as coisas vão acontecer. Agora, sair jogando com os pés, aí vai ser bem mais complicado, é bem mais difícil. Mas, enfim, a gente nem deve ver essa evolução do Hugo, né? Daqui a pouquinho o Hugo já deve estar indo embora para o Ajax. Denner Silva, Fabrício, o que você acha do Jandrei? Muito bom com as mãos e com os pés. Ele pertence ao Gênova e está emprestado ao Atlético Paranaense. O contrato de empréstimo dele é só até junho. O Andrei é aquele barbudão que apareceu na Chapecoense, não é? É bom goleiro, mas não é o goleiro, assim, saca? É um bom goleiro, eu não vejo nada demais no Jandrei, não. É um bom goleiro, mas
pro nível do Flamengo, não sei, cara. O Francisco Júnior tá falando assim, o Ochoa seria uma boa? Não, irmão. O Ochoa seria uma boa há 10 anos atrás, há quase 10 anos atrás, quando a gente teve a Copa aqui no Brasil, né? Lá ele já era velho. Agora ele tá mais velho ainda. E a ideia da diretoria é rejuvenescer. Então eu acho que não. Acho que o Ochoa agora não seria uma boa. A gente tem que pensar o seguinte. Eu trago um goleiro de 35 anos hoje. No final do ano, o Diego Alves se aposenta. Eu tô com outro goleiro de 35 anos. Tenho que ir de novo no mercado procurar um goleiro bom. Então o que o Flamengo está tentando fazer é procurar jogadores aí na faixa de idade entre 24 e 29 anos para poder ter vida longa no Flamengo. É essa a ideia, por exemplo, com o Mateuzinho. É que ele tenha vida longa no Flamengo. Para quando terminar a passagem do Isla ou do Rafinha, se por acaso ele vier, a gente ter já alguém acostumado jogando no Flamengo. Então, eu, Fabrício Lopes, entendo bem como a diretoria raciocina nesse ponto e acho que ela está certinha também. Edilson Delgado. Fabrício, seria bom pegar o goleiro Bruno Souza? Ele está livre no mercado. Quem é Bruno Souza? Eu acho que eu sei quem que é, mas eu não quero nem imaginar nessa hipótese aí. Deixa eu ver quem que é Bruno Souza aqui. O Orishimaru flamenguista dizendo, Rui Silva tem 27 anos, tem clube em junho. Pois é, aí é o nosso departamento o SIM, né, que tem que procurar. É o SIM que tem que conseguir mapear esse tipo de atleta aí. Não, o Bruno Souza é o Bruno campeão brasileiro 2009 Flamengo? Não. Aliás, a gente não deveria nem estar mencionando o nome dele aqui, para ser bem sincero, tá ligado? Claro que não, lógico que não. Deus me livre e guarde. A Maria Caliane está dizendo, então é bom apostar no João Fernando da base. Mas aí é que tá. Imagina ter que apostar com o João Fernando numa quartas de final de Libertadores. Como a gente apostou no Thiago na final da Copa do Brasil e o menino deu ruim. Não dá para apostar nesses moleques quando a gente tem um planejamento financeiro muito ousado, quando a gente precisa cumprir metas muito ousadas. O Flamengo precisa chegar na final do Carioca, na semifinal da Libertadores, na semifinal da Copa do Brasil, ser no mínimo o segundo colocado no Brasileiro. São metas ousadas demais para a gente jogar no colo de um menino da base. O Carlos Henrique Soares, Amorim da Bernardo Fabrício, o que você acha do Marcelo Lomba? Bom goleiro, mais nada. Bom goleiro, nada demais, apenas um bom goleiro. E também não acho ele para o tamanho do Flamengo. Também não consigo vê-lo representando o Flamengo da forma que a gente precisa que ele represente. Produça, tem alguma coisa aí na agulha? O Pierre está dizendo, boa noite, família MVP. Fabrício Miriano, o goleiro que gostaria de ver no Mengão é o Santos, do Atlético Paranaense. Joga muito. Também gostaria. Bom goleiro pra caramba. Mas é aquilo que a gente falou. Está empregado e tem contrato. O Flamengo hoje não tem poderio financeiro para poder correr atrás de um goleiro que está empregado com contrato. Não dá para nós, infelizmente, tentar arrancar o cara de lá. Infelizmente não dá. Amanda está dizendo, será que o Hugo quer sair? Estou torcendo para ele querer ficar aqui. Vamos lá, o Hugo quer sair sim. Mas o Hugo quer sair, não faz dele um mercenário, um cara contra a pátria, um cara ruim, não. Não, por favor, nada disso. Todo jogador na idade do Hugo quer ir para a Europa. Todo jogador. Então, com o Hugo não é diferente. O Hugo também deseja ir para a Europa e se os caras conseguirem negociar de um jeito que fique bom para o Flamengo, que o Flamengo aceite para ele, ele quer ir sim. Agora, ele querer ir não quer dizer que ele vai bater o pé, que ele vai brigar no Flamengo, que ele vai fazer corpo mole, nada disso. É um querer normal. Se vocês chegarem hoje para o Rodrigo Muniz e falar assim, você quer ir para a Europa? Ele vai falar que quer. É óbvio que quer. Hoje em dia, todos os jogadores sonham em ir para a Europa. O Hugo também não é diferente. Ele quer ir para a Europa. Gente, é mudar totalmente o patamar de vida, né? É uma outra cultura, muito menos violência.
uma educação diferenciada, receber em euros, né, fazer seu pé de meia. O Hugo quer casar. Então, eu entendo ele querer ir para a Europa, sim. O Carlos está dizendo assim, Thiago Volpe, o que você acha? Já para suprir o Diego quando ele se aposentar. Tem que saber a idade do Volpe. Tem que saber a idade dele. E eu tô olhando aqui agora, deixa eu ver aqui. 30 anos, né? Tá jovem. Agora, tem que pegar ele agora. Mas, de novo, o Volpe é um goleiro com contrato e o Flamengo hoje não tem condições de tirar um jogador com contrato. Aliás, o Flamengo já disse não pro Volpe uma vez. O Flamengo, a gestão do Eduardo Bandeira de Melo, iria afastar em definitivo Diego Alves, rescindir contrato, vender, emprestar e iria assinar com o Thiago Volpe. Aí o Marcos Braz chegou, recuperou o Diego Alves e encerrou as negociações com o Thiago Volpe. Mudando aqui um pouquinho de pau para cavaco, galera, no vídeo que eu gravei às 4 horas da tarde no canal Flá Nação VP, se vocês não viram, eu recomendo que vocês assistam. Eu falei sobre o mercado da bola e falei um pouquinho sobre Grêmio Internacional, porque algumas coisas acabam interferindo no Flamengo, né? O caso do Inter, por exemplo, o Flamengo espera poder conseguir no Rodinei aproximadamente 26 milhões de reais. E está chegando muitas sondagens ao Flamengo do mundo árabe pelo Rodinei. Só que o Rodinei está emprestado até o final de maio no Inter e o Inter tem o direito pode exercer o direito de compra do Rodinei. Também ficaria aí nessa casa de 26 milhões de reais. E o Grêmio está conversando para repatriar o Gustavo Coedjá. Rapaziada, nós vamos ter que nos habituarmos a vermos jogadores ex-Mengão com camisa de outros clubes, jogadores que marcaram época no Flamengo com camisas de outro clube. O Flamengo hoje não contrataria o Gustavo Coedjá, nem se o Gustavo Coedjá tivesse de graça e pedindo pelo amor de Deus. A diretoria do Flamengo ficou muito zangada com a maneira como o Coedjá forçou a saída do Flamengo. Ainda mais para ganhar alguns milhões a mais do que o Flamengo tinha oferecido. Então, com essa diretoria, o Coedjá não tem vez. E aí o Grêmio abriu as negociações com o Gustavo Coedjá, e o Gustavo Coedjá, muito em breve, a gente pode vê-lo defendendo as cores azul, preto e branco do Grêmio, tá? Então, vamos ver aí o que pode acontecer com o Gustavo Coedjá e também com o Rodinei. O Rodinei divide muitas opiniões no Inter, né? Metade da torcida quer o Rodinei fora, a outra metade quer o Rodinei, quer que o Rodinei permaneça. No último jogo que eu vi do Inter, foi Inter 3 e Ipiranga 2, se não me falha a memória, 3 ou 4 a 2 em cima do Ipiranga, Campeonato Gaúchão. O Rodinei deu o passe para o segundo gol do Inter. Arrancou lá pelo lado direito, uma arrancada muito veloz e tal, e deu o passe para o gol do Inter. Aí a bola saiu, o Inter tomou a bola no pé do Rodinei, o Inter saindo, a bola no pé do Rodinei. O Rodinei deu uma de Michael, a bola pareceu que ficou maior do que o pé do Rodinei. O Rodinei tocou para um pé, tocou para o outro, se enrolou todo, o cara do Ipiranga foi lá, tomou a bola dele e fez um gol. Então metade da torcida acha ele bom pra caramba e a outra metade quer ele longe do Inter. Vamos ver, o treinador, o recém-chegado, o treinador deles lá, o Miguel Ángel Ramírez, está fazendo uma avaliação do elenco nesse momento. Tudo vai depender do que ele enxergar. Thiago dos Santos Almeida, Tadeu do Goiás, é a melhor opção para o Flamengo, 29 anos e um ótimo goleiro. Eu discordo da palavra ótimo goleiro. Para mim, o Tadeu é um bom goleiro com muita mídia, por causa do Tadeu Schmidt. Ele tem muita mídia, porque no Fantástico, toda hora o Tadeu Schmidt vira e mexe, fala sobre ele lá. Mais mídia do que bom goleiro mesmo. Mas eu, Fabrício Lopes, eu ainda prefiro o Tadeu ao goleiro Gatito, por tudo que a gente já falou aqui. Pessoal, a gente já está com mais de 45 minutos de live e 45. E em nenhum momento eu pedi vocês
para se inscreverem no nosso canal. E eu sei que tá cheio de novos flamenguistas aqui assistindo a nossa live. Então eu peço, por favor, para que você se inscreva aqui no nosso canal. Quando nós chegarmos a 60 mil inscritos, eu vou sortear um manto sagrado aqui nesse canal também. Nós já estamos com 57.522. Então dá essa moral para nós aí. Bora se inscrever no nosso canal. Tem muita gente aqui do Fla Nação VVP que eu tô vendo. E aposto que a maioria das pessoas não estão inscritas aqui nesse canal. Então você que veio lá do Fla Nação VP, se inscreva aqui junto conosco também. O Alisson Santos, Tadeu goleiro que jogando em time pequeno não caia nessa. Jogar em time pequeno é fácil para ser goleiro. Flamengo é vestir o manto sagrado, não é qualquer um. Concordo com você, mas só tem jeito de saber se o cara jogar. E o Flamengo tem uma parceria com o Goiás de empréstimos de jogadores sem custo para as duas equipes, só pagando salários. Então, de repente, o Tadeu vir para o Flamengo por empréstimo seria uma boa, porque o salário do Tadeu é baixo, não é um salário alto. Traz ele para cá, a gente vê se ele dá conta. Se der conta, o Flamengo, de repente, pode até perguntar o Goiás para uma futura compra ou não. E se ele não der conta, o prejuízo é pequeno. Diferente, por exemplo, do prejuízo que nós estamos tendo com o Michael. O Michael tem um salário altíssimo. Gente, eu converso com muitas pessoas no WhatsApp, tem gente revoltadíssima, porque um dia depois da partida horrorosa que o Michael fez contra o Fluminense, o Michael estava andando pelas ruas do Rio de Janeiro de Porsche, com a cara mais deslavada do mundo de Porsche, todo empolgado, todo serelepe, sem jogar nada. O torcedor do Flamengo fica injuriado quando vê, óbvio que tem que ficar. O cara tá batendo de Porsche, tem um salário gigantesco e dentro de campo, gente, nem várzea, cara. Nem várzea pra mim o Michael pode jogar, na moral mesmo. É o que o Gedeon está dizendo. Gedeon Cavalcante, Fabrício, que o Flamengo precisa tomar cuidado é para não repetir mais contratações erradas, tipo a do jogador Michael que veio do Goiás. Pois é, mas eu avisei. O centro de inteligência do mercado do Flamengo tem hora que é juvenil. Para mim, você tem que olhar os 3 últimos anos do jogador, o que ele fez, como ele fez, quando ele fez e aonde ele fez. Ah, o cara jogou uma Série B boa pelo Goiás e fez um bom Campeonato Brasileiro. Para mim não é suficiente. Série B, o cara fez uma Série B boa, parabéns para ele. Eu nem avalio esse ano dele. Porque Série B para mim não consta. Eu não sei nem o que é isso. Para jogar no Flamengo não existe avaliar a Série B, né? Então tem que avaliar os últimos 3 anos jogando Série A e ver o que acontece. E eu falei muito isso antes, então eu fico muito à vontade para falar. Tem muita gente que fala que o Michael custou 35 milhões de reais. É mentira. O Michael custou 38 milhões de reais aos cofres do Mengão Queridão. E eu avisei antes que ia dar ruim. É só fazer uma análise bem criteriosa que qualquer um saberia que ia dar ruim e deu. Vinícius Sena de Pontes. Fabrício, o que você acha do goleiro Danilo Fernandes, reserva do Inter? Bom demais, mas vive convivendo com lesões. Tem que ver aí qual é a situação dele. Pera aí, produção, eu quero ler muito aqui o que o Wendel Rocha está falando. Diego deu a volta por cima. Por que o Michael não pode? Cara, você está colocando no mesmo balaio Diego Ribas e o Michael? É serião isso mesmo? Porque assim, eu nem sou tão fã assim do futebol atual do Diego, cara. Mas o Diego tem uma carreira maravilhosa. O Diego foi campeão brasileiro com 17 anos. Campeão passou por grandes clubes. Atlético de Madrid, Juventus. Cara, é sério que você quer comparar tudo que o Diego construiu na carreira com o Michael? Primeiro assim, quando que o Michael teve em cima? Porque para dar a volta por cima, um dia você tem que ter estado em cima, né? E o Michael nunca teve. Ah, ele jogou bem no Goiás. Será que jogou mesmo? Para mim tem que fazer assim, ó. Pega a quantidade de bolas que o Michael recebia no Goiás. Quantas ele transformou em oportunidades de gol? Eu garanto para ti que de 30 bolas que ele recebia no Goiás, ele transformava 1, 2 em oportunidade de gols. E isso é ruim. Então não existe essa de Michael dar a volta por cima, porque ele nunca esteve em cima. Ele sempre esteve onde ele está. Ele não é jogador do Flamengo. Eu não acredito no Michael no Flamengo. O cara não consegue dominar uma bola.
o dia que vocês verem o Diego chutando uma bola pro gol, do jeito que o Michael chutou contra o Fluminense, aí eu passo a escutar, eu posso considerar alguma comparação. O Diego com 24 anos, que é a idade do Michael, aquela bola que o Michael chutou e ela foi para lateral, ele de frente pro gol, ele chutou a bola, foi para lateral, aquela bola ali o Diego colocava ela dentro do gol. Ele dominava aquela bola no peito, driblava todo mundo e botava ela dentro do gol. Por favor, né? Não vamos comparar a história do Diego. Não, gente, não dá para comparar o Michael com a volta por cima do Arão. Do Arão. Não teve. A Ellen está perguntando se teve live ontem. Não teve, coração. Ontem a gente se atrasou todo aqui. Deu o maior erro aqui para mim, para a produção, nós não fizemos. Vamos tentar cumprir esse horário agora das 19 horas, né, produção? É isso aí. O Emerson Major está dizendo valor altíssimo pelo Michael, salário alto, aposta em Rogério Ceni e Domenech, com multas rescisórias absurdas, dentre outras coisas absurdas que fizeram. Vai, produção, não tenho o que complementar. O Misa Pereira está dizendo Diego já jogou muito, muito mais no Flamengo do que o Michael. O Valdir Ferreira está dizendo Fabrício, você deveria trabalhar no Mengão. Já vi você fazer vários prognósticos de que foram pura verdade, nem que seja para opinar no conselho do clube. Se me chamar, eu tô aí, vai. Com o maior prazer do mundo, sem querer um centavo. Nada. Trabalharia com o maior prazer. O José Carlos está dizendo assim, Fabrício, você consegue me explicar o que foi aquele chute no gol do Michael? Quase pegou na bandeira de escanteio. Não, velho. Não... Ficou rindo aqui, né? Eu não... Rindo de nervoso, né, amor? Rindo pra não chorar. Rindo de nervoso. Não sei te explicar, cara. O Michael, pra mim, foi uma piada muito sem graça do Goiás para conosco, né? O Márcio Barbosa está falando assim, essa comparação é a mesma que comparar Paola Oliveira com Regina Casé. Ed Flá. Daniel Fusato é o terceiro goleiro da Roma. O futebol italiano está paralisado. Ele já foi convocado pelo Tite e foi elogiado pelo Alisson. Eu me lembro mesmo do Daniel Fusato. Agora tem que ver o seguinte, velho. Quanto que o Daniel ganha? Independente se ele é o primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto goleiro lá. Quanto que o Daniel ganha? Transforma isso no salário em reais. Será que daria para o Flamengo bancar o Daniel Fusato? Será que a gente conseguiria? Tem esses problemas todos, né, velho? É complicado pra caramba trazer um jogador, mesmo por empréstimo, para vir jogar aqui, porque é bem complicado. Agora, pessoal, nós não vamos chegar num acordo aqui com esse negócio do Michael nem do goleiro, né? Então vamos seguir em frente, vamos falar mais sobre o Mengão queridão. Bom, essa semana o time profissional do Flamengo voltou a treinar no Ninho do Urubu. Segunda-feira, quase todos os profissionais ficaram à disposição do Rogério Ceni. O único que faltou foi o Arrascaeta, que chegou na terça e começou a trabalhar normalmente. Só que na segunda, só os profissionais voltaram. Aquela equipe sub-20, aquele enxerto de sub-20 que está jogando o Campeonato Carioca, ganhou folga na segunda-feira. E ontem eles voltaram. Ao invés de haver uma fusão dos dois grupos, o Flamengo preferiu trabalhar os grupos de forma separada, o que eu acho até que foi um acerto. Os profissionais estão fazendo um treinamento diferenciado, treinando em 2 turnos todo santo dia, visando competições como a Libertadores, a Copa do Brasil e o Brasileirão. Já esse grupo que está disputando o Carioca está visando apenas o Campeonato Carioca e, é claro, aparecer para que o Rogério Ceni os aproveite na equipe de cima. Tanto é que o Mateuzinho, a diretoria estava aí com o Mateuzinho na oportunidade de vendê-lo e o Rogério Ceni falou que não, que quer que mantenha o Mateuzinho na equipe para que ele possa ajudar muito durante essa temporada que vai acontecer agora. Então, esse time que está disputando o Carioca está treinando em separado com o Mauricinho. E os profissionais estão treinando com o Rogério Ceni. O Vitinho vinha trabalhando junto com o Mauricinho. Desde segunda-feira, ele já está trabalhando, ele, o Hugo Souza, já estão trabalhando com o Rogério Ceni. Entretanto, Bruno Viana também. Entretanto, Hugo Souza, Bruno Viana e o Vitinho podem aparecer entre os relacionados para o jogo contra o Resende, que vai ser nessa sexta-feira, com pré-jogo e transmissão no nosso canal Planação VVP. Espero todos vocês por lá conosco, tá? A Mauri Wansley. Fabrício, hoje o futebol do Cuéllar não faz a menor falta ao Flamengo. Não mesmo.
Não mesmo, mas eu ainda estava falando, só tinha parado para respirar. Valeu, produção. Hoje, realmente, o Flamengo não sente falta do Gustavo Coelho de maneira nenhuma. Então, falando aqui para vocês. O Natan saiu, o Tuller vai sair. O Rogério Ceni, nesse treino com os jogadores, já está procurando uma dupla de zaga para poder começar a temporada. O Rodrigo Caio dificilmente vai iniciar a temporada. O Rodrigo Caio dificilmente vai iniciar a temporada como titular do Flamengo. Por quê? O Rodrigo Caio teve um problema na coxa, né, produção? Posterior da coxa. E o que os caras decidiram fazer? Ao invés de encostar o Rodrigo Caio para ele poder se tratar, os caras decidiram, junto com o Rodrigo Caio, colocar ele para jogar. E para mim foi acertado, porque o ano passado nós vivemos uma crise no setor defensivo horroroso e nós precisávamos muito do Rodrigo Caio. Com isso, o que aconteceu? Ele jogou 3 jogos lesionado, Corinthians, Inter e São Paulo, e a lesão agravou-se demais. Gente, eu cubro o Flamengo há 5 anos e já vi muita entrevista do Dr. Tanuri. Em nenhuma entrevista o Dr. Tanuri falou da gravidade da lesão de um atleta. Ele sempre falava da lesão, mas nunca quantificava essa lesão. Ele nunca falava lesão grave, lesão leve, lesão moderada, nunca. Sempre lesão e pronto. Dessa vez ele falou que o Rodrigo Caio tinha uma lesão grave e que essa lesão piorou depois desses 3 jogos. Para ele falar de lesão grave, podem ter certeza que vai demorar um tempo para o Rodrigo Caio voltar a jogar futebol. Eles só vão liberar o Rodrigo Caio quando ele tiver 100% e está certo nisso. O Arão não vai voltar para a zaga esse ano, pelo menos não no começo da temporada. O Arão é volante e a disputa de posição do Arão é com o Diego. Então ele não vai voltar para a zaga a princípio. O Flamengo contratou o Bruno Viana, que para mim tem que ser para substituir aí Léo Pereira ou Gustavo Henrique do lado do Rodrigo Caio. Mas vamos lá. O Rogério Ceni essa semana treinou até agora com Léo Pereira e com o Gustavo Henrique formando a dupla de zaga titular do Flamengo. Gustavo Henrique e Léo Pereira custaram aos cofres do Mengão Queridão a bagatela de 32,1 milhão de reais, sendo 30 milhões de reais investidos no Léo Pereira e 2,6 milhões de reais investidos no Gustavo Henrique. Então, o Rogério Ceni quer recuperar esses 2 jogadores. Então, o começo da temporada, a nossa dupla de zaga vai ser Léo Pereira e Gustavo Henrique. A menos que o Bruno Viana comece a mostrar um futebol absurdamente fora dos padrões, Gustavo Henrique e Léo Pereira, como comparações, para o Rogério Ceni colocar o Bruno Viana como titular do Flamengo. O Bruno Viana joga pelo lado direito, tá? O Gustavo Henrique pode jogar pelo lado direito e também pelo lado esquerdo. Aliás, o Gustavo vem jogando do lado do Rodrigo Caio, atuando pelo lado esquerdo. Então, caso o Bruno Viana mostre uma técnica maravilhosa para convencer o Rogério Ceni que já tem que ser o titular da posição, nós iremos começar os campeonatos com Léo Pereira e Gustavo Henrique como os zagueirões do Rogério Ceni. E essa equipe do Flamengo, ela deve demorar para estrear mais 1 ou 2 rodadas. Pô, Fabrício, mais 1 ou 2 rodadas. E aí? E a multa? E a penalização da FERJ? Como eu já vinha falando para vocês, existe no regulamento do Campeonato Carioca um artigo, se não me falha a memória, de número 41, eu acho, que diz que o clube que não colocar o jogador, o time principal, para jogar a partir da 4ª rodada, ele pode ser multado ou perder toda e qualquer arrecadação financeira que o Campeonato Carioca puder pagá-lo, desde que o clube não se manifeste perante a FERJ. Então o clube já se manifestou perante a FERJ, os jogadores voltaram de férias na segunda-feira, não tem condições dos jogadores jogarem contra o Resende, não tem cabimento, e a FERJ entendeu e deu o aval para o Flamengo continuar, por enquanto, com o expressinho. Veio essa palavra na minha cabeça agora, quem usava o expressinho era o São Paulo. Mas com urubuzinho, né?
pode jogar com o Urubuzinho as próximas partidas e ir encaixando aos poucos a equipe principal. No planejamento que foi traçado pelo Rogério Ceni com o Marcos Braz, a prioridade total é a Libertadores da América. E é muito fácil entender por quê. A Libertadores paga ao campeão mais de 100 milhões de reais. Então tem que correr atrás mesmo da Libertadores, até porque a gente precisa criar casco na Libertadores para ser respeitado de verdade e não demorar mais 38 anos para sermos campeões, né? Agnaldo Cerqueira, boa noite, Fabrício e Miriane. Boa noite, irmão. Por isso que eu não achei certo colocar Rodrigo Caio para jogar sem estar recuperado. E agora, quando ele vai poder jogar? Então, Agnaldo, teoricamente eu também não concordaria. Mas vamos lá, era final de temporada. O único título que nós poderíamos ganhar estava em jogo. Então eu entendo o Flamengo ter se arriscado com ele. Agora é início de temporada. A expectativa é que alguns jogadores que não renderam o ano passado possam virar essa chavinha. Por exemplo, o Gustavo Henrique já terminou o ano bem melhor do que começou. Então tomara que ele consiga crescer. A produção até fala muito uma coisa comigo, que Gustavo Henrique e Léo Pereira deveriam ter encurtado as férias, voltado antes, porque ambos ficaram muito aquém do que a gente esperava o ano passado. Se tem uma turma que merecia mais um treinamento pesado ali, era Gustavo Henrique, Léo Pereira, Michael, Vitinho. Eu acho que se eles tivessem um pouco de bom senso, eles deveriam ter ficado, né? Para fazer essa, vamos dizer, uma pré-temporada no Carioca. Então, o Vitinho voltou antes, o Michael voltou antes, mas o Gustavo Henrique e o Léo Pereira não quiseram voltaram segunda-feira, né? Então, é diferente, entende, irmão? Teoricamente, as coisas podem dar certo agora. Agora você não está naquela aflição de não pode perder ponto, vai estrear no Carioca, vai ganhando entrosamento, vai crescendo. Então, eu entendi ter colocado o Rodrigo Caio na fogueira para poder jogar. Normalmente eu não apoiaria, mas sobre as circunstâncias que o Flamengo jogou, que o Flamengo estava naquele momento, até que eu consigo entender. O Sérgio Paiva está dizendo, Fabrício, o Mengão vai perder mesmo o Rafinha e ficar com o fraquinho do Isla? Rapaz, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho para te falar é que para mim o Isla não é fraquinho. Para mim o Isla é um baita de um lateral. Pô, Fabrício, tá ficando doido, o Isla falhou pra caramba e tal. O Felipe Luiz também falhou. Vocês repararam isso? O Felipe Luiz também falhou pra caramba. Qual que é a diferença do Felipe Luiz pro Maurício Isla? A inteligência. O Felipe Luiz é um lorde, é um professor dentro de campo e sabe usar isso a seu favor. Mas por que o Felipe Luiz falhou pra caramba igual o Isla falhou também? Porque tiveram uma carga de jogos excessiva para um jogador de 33 e 35 anos. Ainda tem um agravante. O Isla estava sem jogar 8 meses. Chegou, entrou e foi. O resto da temporada. É necessário que a gente tenha jogadores para se revezarem. O próprio Rafinha, eu não me canso de falar isso, o próprio Rafinha, ao começar a negociar com o Flamengo a renovação em 2020, pedia ao Flamengo que tivesse um substituto à altura dele para ele não poder jogar todos os jogos, porque ele sabia que em determinado momento ele cairia de rendimento. É normal, é natural. O que não é normal é você não ter quem colocar no lugar. Ah, Fabrício, mas o Mateuzinho estava aí o ano todo, mas o Rogério não quis utilizar. Então, assim, o Isla não é um problema técnico para nós. O Isla é um bom jogador descansado. Aliás, todo jogador é bom jogador descansado. No final de 2019, o Gerson caiu muito de produção, vocês se lembram? Porque estava cansado, né? Então, todo jogador tem que ter um substituto à altura para ajudá-lo na recuperação física. Doente, né? Ele teve a doença. O Isla também teve a doença, né? E aí hoje a gente fica vendo várias análises de médicos falando sobre as sequelas que essa doença deixa, mas eu não vou ficar aqui dando desculpas para a péssima reta final do Isla, não. Vamos focar no Rafinha. O Flamengo... Pode falar. O Anderson está dizendo assim, boa noite. Com essas lesões do Rodrigo Caio,
O Flamengo deve apostar nos zagueiros Léo Pereira e Gustavo Henrique e também trabalhar na construção do Noga. Sim. E é o que ele está fazendo. E tem que colocar o Bruno Viana aí no meio da equação também. Foi o que a gente acabou de falar há 2 minutos. Mas voltando no assunto Rafinha, tem a questão... Tem 3 questões que separam o Rafinha, de uma forma resumida, da assinatura com o Flamengo. Sempre é bom deixar bem claro que no Flamengo não é uma pessoa que toma decisão. São 6. O CEO do Flamengo, o Landim, o Braz, o BAP, o Deco Roisman e eu esqueci de um aqui. Mas são 6 que fazem parte do conselho. Gustavo Oliveira. São esses 6 que fazem parte do conselho de futebol do Flamengo. Um só não toma decisão. Apesar da palavra final ser do presidente Landim, essa palavra só é dada depois que todo mundo já consentiu. Então a primeira coisa que você tem que pensar é isso. Algumas pessoas desse conselho, elas estão muito chateadas e não conseguiram superar a forma como o Rafinha deixou o Flamengo. O Rafinha deixou o Flamengo, pessoal, numa negociação muito rápida com o Olympiacos. O Olympiacos falou no final de semana, no outro o Rafinha estava indo embora. Não deu tempo para o Flamengo ir ao mercado, pegar alguém, preparar alguém para assumir o lugar do Rafinha. As coisas foram muito dinâmicas, foram muito rápidas. E isso magoou algumas pessoas do conselho. O outro motivo seria a questão salarial do Rafinha. O Isla já ganha perto de 7 milhões de reais, se eu não estou enganado, por ano. O Rafinha ganharia algo em torno disso também. Então seriam 2 jogadores na mesma posição, ganhando um salário consideravelmente alto, tendo ainda o Mateuzinho na reserva. Isso tudo está impedindo o Rafinha de ir. Hoje eu apurei agora à tarde que o Flamengo não conversa com o Rafinha desde sexta-feira, tá? Sexta-feira foi o último contato que o Flamengo teve com o Rafinha. Isso não quer dizer necessariamente que o Flamengo tenha desistido ou que o Flamengo não quer o Rafinha. Quer dizer o seguinte, quer dizer que o Flamengo fez muitas reuniões de sexta-feira para cá entre o próprio Conselho Gestor de Futebol para debater se o Rafinha seria uma boa ou não. Gente, esse tipo de papo, de discussão, ele acontece muito por causa da situação financeira. Os caras estão morrendo de medo do que pode acontecer. Eu nunca vou me cansar de dizer qual é o planejamento orçamentário do Flamengo. O Flamengo precisa da grana de vice-campeão brasileiro, precisa da grana de campeão carioca, precisa da grana da semifinal da Libertadores, precisa da grana da semifinal da Copa do Brasil. E não é o Fabrício que está falando. O departamento financeiro do Flamengo e o contábil fizeram esse planejamento financeiro. O Flamengo precisa de 100 milhões de reais de receita de bilheteria. 168 milhões de reais em venda de jogadores. Ponham na ponta do lápis aí e vejam a quantidade de grana que o Flamengo precisa. É muito dinheiro. Então os caras estão morrendo de medo de gastarem um salário de 600 prata com um lateral. É um lateral, gente. Que eu amo, sou apaixonado pelo futebol do Rafinha, mas é um lateral. Não é o cara que faz gol. Não é o cara que decide jogo. É um lateral. Os caras estão morrendo de medo de gastar esse dinheiro com o Rafinha e depois a conta não fechar no final do ano. Particularmente, eu já estive muito mais otimista do que eu estou hoje. Mas eu ainda acho que a diretoria pode vir a fechar com o Rafinha, sim. Agora, galera, se o Flamengo não fechar, não adianta reclamar. Ele vai aparecer no Grêmio, no Galo ou no Palmeiras. Eu fico vendo as redes sociais dos outros times, torcedor atleticano está pedindo. Ontem eu estava conversando isso com a produção. Torcedor atleticano está pedindo o Rafinha desesperadamente. Olha a lateral direita do Atlético Mineiro. Guga maluco e Mariano doente. Porque o Mariano não joga. O Mariano não consegue. O Mariano é para o Atlético Mineiro, o Michael para o Flamengo. O Mariano consegue se destacar entre os meninos do Atlético jogando no Campeonato Mineiro. É ou não é, produção?
Verdade. Um velho que não consegue render. O Rafinha no Atlético Mineiro joga com a 10. Rafinha no Atlético Mineiro pega a 10 para jogar na lateral direita. Então, assim, se o Rafinha não vier para o Flamengo, prepare. Mas eu acho que é um salário que vale a pena, porque o Rafinha é o Rafinha, né, gente? Ele não tem o que provar mais. É igual o Daniel Bispo Principalmente tá pro falando assim, ó. torcedor do Flamengo. Ele não tem mais o que provar. Ele é bom e ponto. O Daniel Bispo tá falando assim, discordo. Rafinha decide jogo por sua liderança em campo. Não só isso, ele também tem muita raça, é um excelente jogador, Eu tem acho. técnica. Sem Eu acho contar que que ele ele vale não é 600. convocável. É. E o Isla é. Eu concordo contigo, Daniel. Eu estou expressando o que a diretoria está pensando e agindo e falando. Toda vez que eu falo o que a diretoria está fazendo com relação a Rafinha, geral acha que é a minha opinião. A minha opinião ela é simples. Cabe no orçamento do Flamengo? Contrata. Não cabe no orçamento do Flamengo? Não contrata. É simples assim. A responsabilidade financeira, ela tem que estar acima de tudo. Não tem como você gastar mais do que você arrecada. Tenta fazer isso na tua casa pra você ver. O rolo que vai dar, eu sei bem disso. Ó, suei anos para poder... Tinha que fazer uma engenharia financeira aí para emprestar Vitinho, Michael e dar uma aliviada na folha para trazer certos jogadores, né? Como o tá. Rafinha para Beleza. salário. Beleza. O que a produção falou, se vocês prestarem atenção, foi uma das melhores coisas para a gente poder debater aqui agora. Tinha que emprestar Rafinha, Michael para... Perdão. Tinha que emprestar Vitinho, Michael para dar uma folga na folha e a gente conseguir trazer jogadores mais competentes, né? Acontece que o Vitinho é o único meia no banco de reservas do Flamengo. Bem ou mal, o Flamengo só tem o Vitinho. É o Vitinho e o PP. Se o Everton Ribeiro machucar, for expulso, convocado, cansar, não tem outro cidadão para entrar a não ser Vitinho ou PP. O Vitinho ainda é mais ofensivo do que o PP. Olha a sinuca de bico que a diretoria ficou, porque não vendeu o Vitinho em dezembro. Teve uma proposta para o Vitinho aí de quase de 27 milhões de reais, se não me falha a memória. E a diretoria não vendeu. Se tivesse vendido, já poderia ter colocado alguém no lugar. Então a diretoria entende assim, não dá para emprestar. Não dá para, tem que vender. Já está limitado, né? Hã? Já está limitado o elenco, Já, né? No meio de campo a gente não tem ninguém. Gente, aconteceu com o Flamengo agora o que tinha acontecido, se não me falha a memória, em 2017. Lembra daquele zagueiro, César, que o Flamengo mandou embora antes do campeonato acabar? Ele estava treinando em academia e tal. Aí o Flamengo foi perdendo o zagueiro pediu o César para jogar uns jogos. Aconteceu com o PP. O Flamengo dispensou o PP em janeiro de 2020. Em janeiro de 2020, o Flamengo falou pro PP, pode jogar, pode procurar clube. O PP não achou. Ficou treinando em separado, até o Rogério Ceni chegar. E pediu o PP. Uma semana antes da chegada do Rogério Ceni, o PP estava fechado com o Botafogo. Lembra, produção? Verdade. O PP estava fechado com o Botafogo. O Spindle descobriu que ele sairia para o Botafogo e vetou. Não deixou. Ele ia rescindir com o Flamengo. O nosso meio de campo não tem ninguém. O Rogério fez o Flamengo ficar com o PP até dezembro e agora até dezembro do final do ano, porque não tem ninguém no meio de campo do Flamengo. Então não pode emprestar o Vitinho, tem que vender. Qual é a diferença, produça, de emprestar o Vitinho e de vender? Se você empresta o Vitinho, você libera dinheiro na folha. Só o salário. Mas tu não repõe alguém no meio. É. Tu não repõe alguém pro meio. E aí você fica com um problema. Você precisa vender para você repor e liberar a folha, não é Você isso? precisa vender para repor ali no meio e liberar na folha. O Vitinho é ruim? É. Mas ele jogou bem pra caramba contra o Corinthians. Jogou ou não jogou? Corinthians e Flamengo lá na Arena Alex Mar. O Vitinho acabou com o jogo. Então, de vez em quando, ele vai ser útil. A cada 10 jogos, 15... Mas não vale o preço dele, né? Não vale. Foi um erro da diretoria. O salário dele é quanto, mais ou menos? Mais de R$1 milhão. Ai, nossa senhora. Mais de R$1 milhão. Que desânimo. Aí, assim, é um erro repetido aí da diretoria. Aí você não pode trazer um Rafinha, porque é 600 mil. Exato. Aí o pessoal fica sem entender.
Mas é porque o Você vê, Vitinho tá lá. o Vitinho ganha o dobro do O Rafinha. Vitinho tá lá. E aí a diretoria não vende, que essa diretoria, ela é excepcional, ela é muito boa, mas ela é Acho que ela tem soberba. não, acho que ela tem um jogador de estimação. Tem não. Ela é soberba. Ela o tempo todo pensa em vender por mais. O Lincoln ficou nos profissionais 300 anos e eles recusando um monte Eles passam do ponto, né, pra vender o jogador, Eles né? erram time. É. Eles esperam sempre vender pelo valor que está na cabeça deles. Na cabeça deles, eles venderiam o Lincoln por 48 milhões de reais. Vocês viram por quanto que o Lincoln saiu, né? Nem 8. A mesma coisa aconteceu com o Vitinho. Não, nós vamos recuperar, nós vamos recuperar. Tá aí, ó. Desvalorizado financeiramente e futebolisticamente falando. Então, o Vitinho é uma sucessão de erros. Ainda tem mais um problema na questão do empréstimo. Você vai emprestar para quem o Vitinho? Será que o Atlético toparia pagar um salário de R$1 milhão pro Vitinho? Inter, São Paulo. Que no caso Ia foi o que ter que aconteceu dividir com com o o Flamengo. Márcio Araújo, que custou sair do Flamengo, né? Porque o salário dele era Não, o muito alto. Vitinho tem mercado, Miri. O Vitinho tem mercado. Não para ganhar R$1 milhão. Tá ligado? O que atrapalha o Vitinho é o salário dele. Por R$1 milhão, não vai. E tem mais. Se o Atlético vier e falar assim, Flamengo, eu topo pagar 700 mil pelo empréstimo do Vitinho, você topa? Ainda te dou o Blanco. Ou então ainda te dou, como é que é aquele outro meio de campo bom do Atlético que tá jogando agora, do Chelsea? Natan. O Natan. Eu te empresto o Natan, você me empresta o Vitinho. Só que eu vou pagar 700 mil só no Vitinho. Se o Vitinho falar que não, é não. O Flamengo não pode emprestar. Tá ligado? O Flamengo não pode emprestar. Quem controla o jogador, controla a negociação. Por que o Vitinho vai largar o contrato com o Flamengo, onde ele ganha próximo de R$1 milhão, para jogar ganhando menos um outro time, se ele ainda tem mais alguns anos de contrato? Mas tem isso tudo ainda, velho. Então não é fácil. Eu vejo todo dia várias pessoas falando, por que não manda o Vitinho embora? Gente, 60% do salário desses jogadores estão na carteira de trabalho, a famosa CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Se você manda um Vitinho que ganha aí 600 mil reais na carteira embora, sem justa causa, vocês não têm noção da quantidade de multa indenizatória que vem em cima. O Flamengo compra 3 jogadores com o dinheiro que vai mandar o Vitinho embora. Então não pode mandar ninguém embora. Então vende essas pragas logo por qualquer valor. Também não funciona. Se vier um time, vamos supor, o Bahia, Flamengo, quero dar 2 milhões de euros no Vitinho, que é um valor baixíssimo, né, galera? Aí o Flamengo fala assim, beleza. Na hora que o Bahia vai negociar com o Vitinho, fala assim, Vitinho, eu tenho condições, eu já acertei meu lado do Flamengo. Contigo agora o salário é de 300 mil. Vitinho vai falar que não. Então não adianta vender. Eu vejo gente falando assim, então doa o Vitinho. Doar para quem? Tem contrato, gente. Mesmo que o Flamengo quisesse doar o Vitinho, vender por R$1, quem vai pagar o salário que o Vitinho ganha no Flamengo? Ninguém. Aí o Vitinho pode escolher por não sair. O jogador, na Lei Pelé, decide se quer ficar ou se quer sair. Enquanto tiver contrato vigente, o jogador tem o poder. Então, tá vendo? Nós não temos jogador para substituir ninguém no meio de campo, por isso o Vitinho está aí ainda. A diretoria errou não vendendo ele no final do ano passado por 27. Hoje não está achando nem metade disso. Não dá para emprestar por conta do salário dele. Não dá para vender para qualquer time, nem fazer doação, porque ele pode dizer não. Então não é fácil. Não é fácil. E a diretoria ainda erra quando aparece proposta, as coisas ficam mais complicadas ainda. Rodrigo Thiago, o Isla falhou, mas sempre foi mais jogador que o Rafinha. Um era reserva do Bayern, o outro sempre titular da Juve e da seleção chilena. Para, né, gente? Pô, reserva do Felipe Lan, né? Pô, simplesmente um dos melhores laterais direitos da história do futebol alemão. Não dá, né? E mesmo assim, por muitas vezes, ele foi titular. Tem um capítulo inteiro no livro do Pep Guardiola falando do Rafinha, o mais importante. Então não dá para... Não, o Rafinha é muito mais jogador do que o Maurício Isla. Respeito a opinião do amigo, mas o Rafinha é muito mais jogador que o Isla. É muito mais. E pode ver a época do Isla na Juventus. O que a Juventus ganhou também?
né? A Juventus andou vivendo aí umas eras bem negras aí. O Rafinha, muito mais jogador. Carlos Henrique Soares Amorim. Fabrício, e o Renato Augusto? Olha, o Renato Augusto hoje tá velho, né, para começo de conversa. Já tem seus 30 e tantos anos. Já vou conferir aqui agora. E o Renato Augusto hoje, ele joga ali naquela posição que o Diego, o Arão e o... Já tá com 33 anos o Renato Augusto. E ele joga ali naquela posição que o Diego, que o Arão e que o Gerson joga. Ele é primeiro, segundo homem de meio de campo. Ele não conseguiria hoje fazer o que o Everton Ribeiro faz. Muito menos o que o Arrascaeta faz. Tá? E é um cara que vira e mexe se lesiona, né? Ele ficou um ano na geladeira no Corinthians para poder jogar uma temporada. Eu não confio muito no futebol do Renato Augusto, mas eu tenho que fazer aqui um parêntese. Também não estou acompanhando o Renato Augusto onde quer que ele esteja, tá? Então não dá para poder aprovar assim que ele joga muito ou joga pouco. No Corinthians, a última passagem dele, ele jogou pra caramba, mas já faz o quê? Uns 4, 5 anos? Complicado pra caramba, né? Jorge da... Se o Flamengo não fechar com o Rafinha, pode ter certeza que a Libertadores já era, porque o Matheus não vai jogar todos os jogos. É. Isso é uma coisa que a diretoria tem que pensar. Isso é uma coisa que a diretoria tem que pensar muito bem mesmo. Porque se não contratar o Rafinha, quer dizer que os caras vão apostar 100% no Mateuzinho. Né? E aí é confiar no moleque, apoiar o moleque até o fim e orar muito. Vale, até porque ele não joga, né? Então 1 milhão para ficar sentado no banco e Ainda quando tem entra isso. faz M. Eu não suporto mais olhar para a cara dele, de morto apagado. Johnny Flamengo, 33 é velho, eu com 36 estou morto então. Você tá jogando futebol, irmão? Se você estiver jogando futebol profissional, você tá praticamente morto. Pode jogar padical em ti, velho. Porque 36 para meio de campo no futebol, gente, pega o Diego. Pega o Diego. Olha como que o Diego tá sofrendo para se manter no meio de campo do Flamengo. Com os mesmos, com 36 anos, a mesma idade que você tem, Johnny. Agora imagina o Renato Augusto, um cara que é conhecido por ter se lesionado a carreira inteira, aos 33 anos, já tá velho. E eu vou provar para ti. Johnny, repara o time do São Paulo. O time do São Paulo repatriou o Miranda com 33 anos, tem 35 anos, não esqueci a idade do Miranda, mas tem mais de 30. Tem o Daniel Alves com mais de 30. E agora está contratando um atacante, um tal de Éder, com mais de 30 anos também. Depois você me conta, vamos esperar os campeonatos começarem. Quando chegar naquela época em que os meninos de 24 a 28 anos chegam no auge, você vai ver o que vai acontecer com esses caras aí de 30 e tantos. Olha o que aconteceu com Isla, irmão. Olha o que aconteceu com Felipe Luiz, irmão. Olha a quantidade de falha que esses caras tiveram, porque chegaram no meio da temporada e já não estavam aguentando mais, porque jogava. 33 anos é velho sim, principalmente para jogar no meio de campo. É só olhar, é só ver, é só reparar. Ainda mais futebol de alto nível. Digo, Thiago, será que o Michael e Léo são jogadores tão ruins mesmo? Ou o Rogério Ceni e o Domi não conseguiram fazer eles jogarem? Lembro de ambos fazendo bons jogos com o Jorge Jesus. Foram poucos também, né? Bons jogos com o Jorge Jesus. Bem poucos. Sei lá, velho. Eu tenho uma coisa que chama defender uma camisa do tamanho da do Flamengo. Quando você veste esse manto sagrado, a exigência, a cobrança é diferente, velho. Esses caras não têm vida, não. Se eles forem no Acre, vai ter rubro-negro cobrando eles. Se eles forem em Minas Gerais, vai ter rubro-negro cobrando eles. Se eles forem no Amazonas, vai ter rubro-negro cobrando eles. O Flamengo é um time, sabe, internacional, diria eu, porque se os caras forem em Miami, vai ter rubro-negro cobrando eles. Vai na Disney, vai ter rubro-negro cobrando eles. Então, é diferente. Você joga no Atlético Paranaense, só Curitiba vai cobrar os caras. Você joga no Santos, só
o litoral santista que vai cobrar os caras. Isso é tanto verdade que quando a gente estava embarcando para São Paulo para fazer o último jogo contra o São Paulo, a torcida foi para a rua, fazer aquela festa, acompanhar, e o Gustavo Henrique começou a filmar. Alguém falou assim, filma mesmo, Gustavo, porque isso em Santos você não vai ver. Você jamais viu. Isso prova o tamanho que é jogar dentro do Mengão queridão. Essas coisas afetam psicologicamente os jogadores, sim, e quem não tem aquilo roxo, dificilmente consegue render. Gian Marcos, se não investir, não tem título. Palmeiras, São Paulo, Grêmio e o Galo estão montando super time. Mais ou menos, né? O super time do Atlético Mineiro, pra mim, é bomba pet por o time do Atlético Mineiro. Vocês já viram o tamanho da poupança do Hulk, velho? Aquilo ali tá uma poupança maior do que a Carla Pérez e a Sheila Carvalho junto na época do Tchan. Aquilo ali é um freio, aquilo cria um atrito com o ar absurdo, velho. Na hora que pegar, Campeonato Mineiro engana tanta gente. Vai meter gol demais no Campeonato Mineiro, mas vai fazer chover no Campeonato Mineiro. Quando começar o Brasileirão, vocês vão ver o que o Hulk vai aprontar. Vocês vão ver só. Falo a mesma coisa para aquele menino Keno. Foi jogar em alto nível, tudo acima de 30 anos. Foi jogar em alto nível, se lesionou, já era. Ficou para trás lá. Então eu não vejo o super time do Atlético. Não, que super time do Grêmio, velho? Se fala que talvez o Douglas Costa possa vir para o Grêmio. Talvez o Rafinha possa ir para o Grêmio. Tudo acima dos 30 anos também. Né? Então não sei se tem esse super time todo, não. Falar na moral, pode parecer arrogância, mas eu sou muito mais apostar no meu Gabigol de 24, no meu Arrascaeta de 26, no meu trintão do Everton Ribeiro, no meu Gerson de 24, no meu Bruno Henrique de 31, do que apostar nesses supostos bundudos que tem por aí. Eu tô falando, o Hulk vai lesionar muito. Na hora que ele tentar correr, aquele pandu vai criar um atrito com um ar tão grande que vai agarrar ele e ele vai lesionar. No popozão. Alguém aqui tá me perguntando, Vai ter o um José... meme dele, né, Fabrício, derrubando aquele jogador, você viu com uma bundada? Eu não vi, não. Nossa, virou meme internacional. Ele deu uma encostada no jogador, o jogador voou longe. Tem que ter um jogador para marcar o Hulk e um outro para marcar o popozão dele. Porque ele pode fazer arremates de popozão também. Agora, o José Joaquim Silva Santos está falando o seguinte, o que acha do Everson, goleiro? É o Everson do Atlético Mineiro, irmão? Se for o Everson do Atlético Mineiro, eu acho que o Everson tem que continuar no Atlético Mineiro. Essa é a minha opinião. Tem que continuar no Atlético Mineiro. Ele tá falando do Atlético Paranaense, ele tá no Palmeiras, não, né? O do Atlético Paranaense é Santos. Não, ele tá falando o Everton é o do Palmeiras. O Everton. E tirar jogador do Palmeiras... Tá falando então do Galo, né? Everson só tem um. É o do Atlético. Muito ruim. E eu acho que ele tem que ficar no Atlético. Ele lá quietinho. Outro problema aí, ó. O Marcos Paulo tá levantando um problema sério. Que é o VAR com o Hulk. O Hulk não pode jogar de costas. Senão o popozão dele vai estar impedido o tempo inteiro. Isso é fato. Falou e disse Marcos Paulo de Oliveira. Vai dar na linha, na hora que riscar ali, ele vai estar impedido. Ele tem que jogar de frente o tempo inteiro. Se jogar de lado ou de costa, vai estar impedido todo o tempo. O Kleber Costa, boa noite, amigo. E o que você acha do Guga do Atlético Mineiro? Esteve com os pés no nosso Mengão, não é mesmo? Dá para encaixar? Não. Eu tenho que encaixar no Atlético Mineiro. Tá bom. Entre o Guga e o Mateuzinho, eu prefiro o Mateuzinho assim, mas de longe, de longe, de longe. Thiago Gonçalves Esperandio. Abafou-se o caso de técnico. Você acha que o Rogério Ceni vai conseguir gerir os grandes egos do nosso Mengão? Eu acho que o menor problema dele é de ego. Eu acho que o menor problema que o Rogério Ceni vai ter é o de ego. Eu acho que o Rogério vai ter problemas maiores. Mas é o Rogério que está aí. Então eu não vou ficar mais falando das minhas desconfianças com o Rogério. Vou esperar ele botar esse time em campo. Vou torcer para ele nos 5 primeiros jogos. E depois eu desço o maio para elogiar ou para criticar. Galera, chegamos ao fim de mais um Resenha Rubro-Negra. Nós numeramos esse programa como número 1. Se Deus quiser, amanhã a gente volta. Se você gostou e ainda não se inscreveu, se inscreva. Se inscreva aí que você vai deixar
Esse gordinho platinado muito feliz e a produção também. Amanhã, às 19 horas, nós estaremos de volta. Tem vídeo novo no canal Flanação VVP. Vai lá, dê uma moral. Quer procurar os dois canais nossos aqui no Twitter, aqui no YouTube? É só escrever Fabrício Lopes. Jogou Fabrício Lopes aí no YouTube, você vai conhecer os nossos dois canais, se inscrever nos dois canais. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Boa noite, galera. Flamengo